Nesse vídeo nós vamos estudar a ideia de isomorfismo. Em termos qualitativos, isomorfismo captura a ideia de que grafos têm a mesma topologia, o mesmo formato, apesar dos nomes ou da maneira que a gente desenhou ser diferente. Então aqui a gente tem dois grafos que claramente são diferentes, porque os nomes dos vértices são diferentes, mas talvez eles sejam isomórficos, ou seja, a menos de nome, eles são o mesmo grafo. Então tá, a ideia de isomorfismo justamente agora a gente vai passar por uma coisa mais formal. O isomorfismo, então, é uma função de ver o conjunto de vértices de um grafo para o conjunto de vértices do outro grafo, o V'. Essa função tem que ser bijetora, uma função bijetora é uma função injetora e sobrejetora. Na cabeça de vocês deve ficar uma função de 1 para 1, que cobre tanto o domínio quanto a imagem. E para ser um isomorfismo tem mais uma coisa importante. As arestas que existiam no grafo original, depois do mapeamento tem que existir no novo grafo. Então, se existe no novo grafo é porque existia antes do mapeamento no grafo original e vice-versa. Então, a investigação, a gente começa olhando assim, talvez você não veja se ele é isomórfico ou não, né? Não é uma coisa tão óbvia. A gente começa a investigação, então, olhando as quantidades invariantes. A gente sabe, por exemplo, que o número de vértices tem que ser o mesmo para os grafos serem isomórficos. Então, se a gente for olhar aqui o grafo da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. O n do grafo da esquerda é 5. 1, 2, 3, 4, 5. O n do grafo da direita é 5 também. Por enquanto, podem ser isomórficos. Se fosse diferente, a gente já teria certeza que não são. O m agora, o número de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nos dois casos, nós temos 7 arestas. Então, de novo, se fosse diferente, a gente já teria certeza, não são isomórficos. Como são iguais, a gente ainda não sabe o que está se passando. Uma outra coisa que a gente pode olhar é os graus. Porque a gente sabe que essa função vai ter que mapear vértices do mesmo grau dos dois lados. A função pode mapear vértices de grau 3 para vértices de grau 3, de vértices de grau 2 para vértices de grau 2. Então aqui o nosso B tem grau 2, o A tem grau 3, 3, 3 e 3. Então a gente tem um multiconjunto aqui, 2, 3, 3, 3, dos graus dos vértices. Aqui nós temos 3, 3, 2, 3 e 3. O mesmo multiconjunto, né? 2, 3, 3, 3. Então, de novo, por enquanto a gente não conseguiu demonstrar que não são isomórficos. Nesse ponto, durante o semestre, nós vamos aprender outras quantidades que são mantidas frente ao isomorfismo. Mas nesse ponto a gente começa já a desconfiar que provavelmente eles são isomórficos. A maneira de mostrar, então, é achar o isomorfismo. Achar essa função aqui, que é bijetora e mantém as arestas. Vamos escrever ela aqui embaixo. Então, a nossa função tentativa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu sei que se essa função for existir, ela vai ter que mapear o B para o Y, porque são os únicos que têm grau 2. Então, certamente, esse cara foi mapeado para esse cara se a coisa for funcionar, né? Então, contém um par BY a função. Os outros todos têm grau igual, mas nota que tem somente 2 que estão ligados com esse Y. Então, eu vou ligar os 2 que estão ligados com o B, que é o único de grau 2, com os 2 que estão ligados com Y, que é o único de grau 2. Então, eu vou mapear A para X e
para Z. E aí, por último, temos o C e o D. Aqui não vai fazer diferença o que a gente for fazer. Tem essa simetria. Lembrem, pode existir mais de um isomorfismo. Isso nada impede do isomorfismo não ser único. Aqui, eu vou ligar D com V, C com U. Qualquer que fosse a escolha aqui no final, a coisa ia funcionar. Então, D com V, C com U. Então é uma função, o lado esquerdo não repete, ela é injetora e ela é sobrejetora, é uma bijeção, é um mapeamento 1 para 1 dos vértices do grafo da esquerda para os vértices do grafo da direita. Esse primeiro pedaço está ok. Agora a gente tem que ver se foram mantidos de fato as arestas. Então aqui, a aresta A e B, ela tem que estar aqui, entre x e y, e ela existe. Ok. A aresta entre A e D, ela está aqui, entre V e x. Ok. A aresta entre A e C tem que estar aqui, entre x e U. Tá ok. Entre C e E tem que estar aqui, entre U e Z. Tá ok. C e E. Entre C e D tem que estar aqui, entre V e U. Tá ok. E por último, entre E e D tem que estar aqui, entre V e Z. Tá ok. Então, a gente acabou de ver que todas as arestas foram mantidas. Como era uma função objetora, a gente achou um isomorfismo entre os dois grafos. Se a gente achou um isomorfismo entre os dois grafos, a gente acabou de demonstrar que ambos os grafos são isomórficos.